Revelados, 12 pecados sobrenaturais que impedem a salvação e conduzem ao inferno. Lucas, um devoto fervoroso de Juazeiro, tinha em sua alma uma fé ardente que pulsava como um farol em meio à escuridão. A devoção à Nossa Senhora das Dores guiava sua vida, e cada oração que proferia era como um bálsamo lançando luz sobre sua casa. No entanto, a tranquilidade que reinava em sua vida se viu ameaçada por um mal-estar inexplicável que se espalhou pela comunidade, como uma sombra que escurecia o caminho da espiritualidade. Famílias antes unidas estavam se desfazendo, dominadas por vícios, invejas e desunião que corrompem o espírito dos filhos de Deus. O que antes era um clima de fervor religioso, agora se tornava um campo de incertezas. Em uma noite tensa, durante um culto em sua igreja, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto Lucas orava com fervor, uma onda de revelação invadiu seu coração. Ele sentiu como se estivesse sendo envolvido por uma luz divina ao ouvir uma voz sussurrar: 12 pecados sobrenaturais estão corroendo a alma da cidade. Aquelas palavras ecoaram em seu espírito como um tambor reverberante. Ele sabia que era sua missão reunir os irmãos em Cristo e renunciar a esses males, mas a aridez da incredulidade jazia em muitos corações. Na praça central, sob o luar prateado, Lucas formou um círculo fervoroso de oração. No entanto, não tardaram os murmúrios de desconfiança. Como podemos crer em algo tão insensato? Questionava alguns. E se isso não passar de uma marmelada? Retrucou o outro. Mas a convicção de Lucas era inabalável. Ele olhou para o céu, buscando uma resposta e um sinal que consolidasse aquele momento. Então, um milagre inesperado ocorreu. Um idoso que parecia desenganado e condenado a viver na solidão e na dor de uma cadeira de rodas, levantou-se diante de todos. Suas pernas, antes paralisadas, conservavam a força da fé e da esperança, como se as correntes do pecado tivessem se quebrado. Aleluia! Gritaram os fiéis, envoltos em lágrimas de alegria, enquanto outros olhavam com ceticismo, tentando entender como aquilo poderia ser real. Aquela cena em si era um verdadeiro espetáculo divino, gerando uma onda de emoção. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o milagre repercutindo nas mentes e corações, Lucas percebeu que uma transformação superficial não bastaria. Ele se dedicou a estudar as Escrituras, buscando as raízes dos pecados que atormentavam sua gente. A cada dia, mais irmãos se uniam à causa da renovação espiritual, mas a discórdia era latente. O espírito de ceticismo se manifestava, e os debates fervorosos tornavam-se uma dança de tensões emocionais. Enquanto a comunidade se dividia entre fé e incredulidade, Lucas se viu diante do verdadeiro dilema. A transformação começava dentro de cada um. Era preciso mais do que milagres. Era necessário um arrependimento profundo. Em meio a esse clamor, ele fechou os olhos e clamou a Deus, sentindo que uma nova provação poderia estar se aproximando. Como reagiria a cidade quando confrontada com o chamado ao arrependimento? O futuro, assim como a fé, se tornava uma incógnita vibrante, cheia de promessas e desafios. Naquela manhã clara, Lucas despertou com o coração pulsando. O sol lançava seus raios dourados pelas janelas, mas a luminosidade não conseguia dissipar a inquietação que tomava conta de sua alma. Ele sabia que algo maior estava prestes a acontecer.
Reuniões estavam marcadas, orações fervorosas planejadas, mas uma pontada de ansiedade percorria seu ser. Senhor, guie-nos, pedia em pensamento, enquanto se vestia com sua melhor roupa, um sinal de respeito e devoção. No caminho para a praça, o murmúrio da cidade ao seu redor parecia sussurrar segredos. As crianças brincavam, mas os adultos trocavam olhares preocupados. As boatos de divisões familiares e lutas internas ecoavam pelas ruas. Como um pastor guiando suas ovelhas, Lucas tinha um peso sobre os ombros que somente um verdadeiro líder espiritual poderia suportar. Ao chegar, ele viu os rostos conhecidos começando a se reunir. Alguns ainda relutantes, mas outros, encorajados por testemunhos de milagres, se deixavam levar pela esperança que começava a brotar. Vamos orar, vamos buscar juntos a presença do Senhor, Lucas exclamou, sua voz forte e cheia de convicção. Logo, o círculo se formou novamente e a atmosfera pesada começou a mudar. Quando as primeiras palavras de louvor foram proferidas, um arrepio percorreu a multidão. Sentiam algo nos nossos corações, algo quase palpável. Era como se as próprias paredes da incerteza estivessem tremendo. Os momentos de oração foram intensos. Lucas começou a falar sobre os 12 pecados e o que cada um deles representava. E, conforme ele descrevia os males, a avareza, o orgulho, a ira, os rostos dos ouvintes refletiam um mix de temor e reflexão. Eles não estavam ali apenas para ouvir, mas para serem tocados e transformados. A cada palavra proferida, Lucas sentia a presença de Deus aumentando entre eles, como se uma luz divina estivesse atravessando seus corações. Após essa poderosa oração coletiva, um momento de silêncio tomou conta da praça. As pessoas olharam umas para as outras, como se finalmente começassem a entender a profundidade de suas próprias batalhas espirituais. O que é necessário fazer para que possamos ser livres? Alguém questionou timidamente. Essa pergunta ecoou como um chamado. É necessário arrependimento, Lucas respondeu, sua voz cheia de firmeza e amor. Não são apenas palavras, irmãos. Precisamos abrir nosso coração, confessar nossas fraquezas e nos voltar genuinamente para Deus. O murmúrio de aceitação começou a crescer, e um grupo de fiéis se aproximou, cada um compartilhando suas dores e desafios. Lucas ouviu com atenção, e à medida que mais confissões eram trazidas à luz, ele via lágrimas rolando e rostos se iluminando. Gente se abraçava ali, no meio da praça, a troca de bênçãos e perdões, transformando o ambiente. Mas no fundo de seu ser, Lucas tinha uma sensação de que tudo isso era apenas o começo. Ele sabia que uma reação divina estava prestes a acontecer. Um novo milagre, talvez até mesmo uma prova ainda mais intensa. A cidade se preparava para um teste, e Lucas não conseguia ignorar o chamado que fervia dentro dele. Naquela hora, o céu acima começou a escurecer, e os ventos começaram a soprar mais forte, como se a corrente do Espírito Santo estivesse se agitando. As nuvens pareciam se mover em direção ao centro da reunião. O que quer que acontecesse a seguir, ele sentia nos ossos que seria algo extraordinário. Estamos prontos, Senhor, murmurou, com o coração acelerado. Mas o que Deus estava prestes a revelar ainda permanecia oculto. A cidade estava na beira de uma transformação espiritual, mas o preço poderia ser mais profundo do que ninguém imaginava. O que será que Lucas e sua comunidade enfrentariam a seguir? O ar fresco da manhã se tornava denso e a tensão da expectativa pairava sobre a praça. Lucas olhava para cima, em direção ao céu escurecido. Era como se as nuvens estivessem prestes a contar uma história antiga, uma história de cura e libertação, mas também de advertência.
Enquanto ele sentia a atmosfera pesada, a multidão, cada vez mais ansiosa, esperava por algo que mudaria suas vidas para sempre. Uma voz sussurrou entre os fiéis: "O que acontecerá agora?" Lucas respirou fundo. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, pois as palavras que sairiam de sua boca precisariam fazer mais do que ressoar nas almas. Precisariam penetrar no mais profundo dos corações. E ele estava determinado a conduzir seu povo por essa jornada. Meu amado povo, as sombras que se aproximam são como os pecados que temos carregado por muito tempo. Lucas começou, seu tom agora mais grave. Precisamos encarar de frente nossos demônios. Precisamos olhar para nossos próprios corações e perguntar: o que nos tem afastado de Deus? Os rostos na multidão continuavam a se transformar, o temor se transformando em reflexão. Ele começou a descrever cada um dos 12 pecados que tinham se infiltrado nas vidas de muitos. A avareza que destrói nossa generosidade, o orgulho que ofusca nossa humildade, a ira que impede nosso verdadeiro amor. Quantas vezes permitimos que o rancor fizesse morada em nós? E se a ira, nosso coração, se transformasse em perdão, isso seria um novo começo. A fala de Lucas carregava uma urgência. Ele podia sentir a presença de Deus se movendo entre eles, um convite ao arrependimento genuíno. As nuvens acima pareciam escurecer, mas não era um sinal de destruição. Era um lembrete de que, mesmo em meio à tempestade espiritual, existe esperança. Precisamos reconhecer nossos pecados, não para condenação, mas para libertação, ele exclamou, e as palavras pareciam ecoar pela praça, ressoando nos corações aflitos. Quando nos arrependemos, somos como as sementes que se rompem para dar vida a novas flores. De onde vem a verdadeira transformação, meus irmãos? Do reconhecimento, da confissão e do desejo de mudar. As lágrimas começaram a escorregar pelas faces de muitos. O ambiente estava carregado de emoção e anseio. Então, no meio de toda essa intensidade, um som cortante ecoou através da praça. Um trovão distante rugiu, como se os céus estivessem respondendo ao clamor daquelas almas sedentas. Lucas percebeu que a atmosfera mística estava se intensificando, e ele não sabia como os outros iriam reagir. Seria medo, curiosidade, ou uma aceitação corajosa do desconhecido? Deus está nos chamando, irmãos. Ele está aqui nesse momento, Lucas gritou, sua voz subindo como um clamor. Ele se lembrou da história de Moisés e como um simples gesto de fé poderia abrir os céus e libertar um povo. Quebrantemos nossos corações. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os ventos começaram a soprar mais forte e as folhas das árvores sussurravam como se dançassem ao compasso da adoração. Essa era a hora de se posicionar. Estava tudo se reunindo para um clímax espiritual que viria a seguir. E, em meio a toda essa transformação, a pergunta ficava no ar como um eco sutil. Qual seria o custo dessa libertação? O que eles precisariam sacrificar para experimentar a verdadeira salvação? Agora, com a tempestade se formando e a presença de Deus palpável no ar, Lucas sentia que o momento decisivo estava se aproximando. Mas será que todos estavam prontos para o chamado que estava prestes a ser revelado? O som do trovão se intensificou, reverberando por toda a praça. A multidão parecia diminuir a distância entre si, como se todos sentissem a energia comum que pulsava no ar. Lucas se sentia cada vez mais conectado àquela assembleia. Ele olhou nos olhos de diversos rostos, cada um carregando histórias próprias, sofrimentos e esperanças. Estamos juntos neste caminho, pensou, um misto de coragem e vulnerabilidade invadindo seu coração. A presença do divino era quase tangível. Ele respirou profundamente, buscando inspiração antes de continuar. Irmãos e irmãs, daqui a pouco as portas do céu podem se abrir para nós,
mas precisamos ter certeza de que estamos prontos para atravessá-las. A ansiedade generalizada começou a se cristalizar em uma determinação silenciosa. Lucas sentiu que a cada palavra proferida, uma gota de vida ia renascendo entre eles. Os pecados que nos separam do nosso Criador não são apenas erros. Eles são como correntes, nos prendendo a um passado sinistro e sombrio. Ele começou a mencionar os outros pecados restantes, desde a luxúria, que cega o verdadeiro amor, até a apatia, que anestesia o espírito. Cada menção fazia a multidão vibrar, choros de arrependimento e anseio ecoando entre eles. Estamos tão sedentos por Deus que às vezes esquecemos que precisamos nos libertar do que nos faz prisão. Nesse momento, as nuvens negras pareciam girar de uma forma interessante, como se dançassem em resposta ao chamado de Lucas. Quando ecoamos as palavras de arrependimento e abrimos nossos corações, é aí que a transformação inicia. Ele proferiu com firmeza: as feridas podem ser curadas e as lutas podem finalmente encontrar paz. Ele gesticulou com as mãos, como se estivesse pintando uma nova realidade, uma nova vida para cada pessoa ali. As lamentações eram como um choir celestial, e Lucas percebeu que a energia que emanava da multidão se intensificava. Não era só um clamor de dor, mas um grito de liberdade. Os ventos mais fortes trouxeram um perfume doce, como flores após a chuva, um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Agora é hora de decidir, meu povo. Lucas ergueu as mãos, gesticulando amplamente. Vou fazer uma pergunta que deve ecoar em seus corações. Estamos prontos para nos deixar guiar por Deus? Podemos abrir mão do que nos pesa e estar dispostos a amar e a perdoar? Um fervor crescente tomou conta da multidão. As pessoas começaram a se abraçar, a lançar miradas de encorajamento umas às outras, e a esperança renascia em cada alma. Isso é o que precisamos. Um coração unido, não em medo, mas em adoração. As palavras de Lucas ecoavam na praça repleta, como um hino de transformação. O trovão estourou mais uma vez, e uma luz brilhante começou a emanar das nuvens. Foi como se o próprio céu estivesse se abrindo. Um arrepio percorreu a multidão, cada um deles sentindo que a hora da decisão estava muito próxima. Então Lucas, com uma voz que transbordava confiança, disse: preparem-se, pois o que vem em seguida não será apenas mudança. Seremos confrontados com escolhas que podem nos levar a novas vidas. Serão nossos semblantes iluminados pela luz de Deus ou continuarão à sombra do pecado? A pergunta pairou no ar, carregada de uma urgência espiritual profunda. Ele sabia que aqueles que estavam ali estavam na beira de uma revelação divina, um momento que poderia reescrever suas histórias. Mas o espírito de dúvida ainda poderia ofuscar a luz, e a pergunta ressoava: estarão eles prontos para a verdadeira entrega? O que acontecerá quando a luz finalmente se manifestar? O ar estava carregado de expectativa, um bálsamo que parecia curar as feridas ocultas dos corações presentes. Lucas sentiu que a hora de verdade se aproximava. As sombras que antes dominavam a praça começaram a se dissipar, quase como se um vento leve e fresco trouxesse consigo a promessa de renovação. Ele olhou para a multidão, a esperança irrompendo em cada rosto. As lágrimas que escorriam não eram apenas de dor, mas de um profundo anseio por libertação. Um murmúrio crescente tomou conta do ambiente, cerca de 1000 vozes se unindo em um só clamor. Sim, estamos prontos. Era como se dissesse a congregação, e cada afirmação vibrava como um eco de fé. Então não hesitem, Lucas exclamou, seus olhos brilhando com fervor. Quem deseja dar um passo em direção à luz, levante a mão. Quem está disposto a deixar para trás os grilhões que pesam sobre a alma? À medida que ele falava, mãos se erguiam.
não como um mero ato físico, mas como um reconhecimento de que estavam prontos para a transformação. A energia ao redor se tornava palpável, como uma corrente elétrica que pulsava, enchendo o ambiente com uma presença de amor e coragem. A chuva começou a cair suavemente, caindo como bênçãos do céu. As gotas molhavam a pele, mas ao mesmo tempo pareciam lavar as mágoas. Lucas percebeu que aquele momento era um convite não apenas à mudança, mas à manifestação do sobrenatural, daquilo que estava além da visão humana. Deus está aqui. Ele ouviu nossas súplicas. Lucas falou com intensidade. Este é o momento de entregar tudo o que nos impede de viver plenamente. Cada um de vocês é amado, cada um de vocês tem um propósito. Não deixem que os medos e pecados sejam barreiras. A comunicação entre ele e a multidão tornou-se quase telepática, um diálogo silencioso, repleto de significados profundos. Os sussurros de arrependimento e alívio se entrelaçavam e ecoavam entre eles. Muitas pessoas estavam agora de joelhos, buscando perdão, uma conexão mais profunda com o Criador que tanto ansiavam. O céu, por sua vez, parecia reagir. Relâmpagos dançavam, formando uma sinfonia de luz e som que acompanhava os corações entregues. "Olhem para o céu!" Lucas gritou de alegria, apontando para as nuvens que agora se iluminavam. Era como se as portas do céu já começassem a se abrir. Deus está prestes a agir. A fé de vocês está prestes a ser recompensada. A luz começou a pulsar mais intensamente, revelando vislumbres do que estava por vir. Na mente de cada um, visões de um amanhã mais claro e cheio de esperança surgiam. Mas mesmo assim, ele sentia a luta interna ainda presente. Há aqueles que hesitam, que se sentem aprisionados ao passado, o que os impede de avançar. A multidão se aquietou. Um silêncio reverente dominou o ar. Lucas sabia que algumas almas ainda estavam reticentes, amarradas ao medo do desconhecido. Ele respirou fundo e fez uma pausa, permitindo que a dúvida se manifestasse. O que você prefere? A segurança da prisão ou a liberdade de voar? Lágrimas começaram a surgir em mais olhos, e ele viu uma mulher à sua frente esmagada pela culpa. "Liberte-se!" Lucas exclamou. "Ame, perdoe, e veja como você se transforma pela graça de Deus." A mulher olhou ao redor, percebendo que não estava sozinha. Um calor começou a se espalhar pelo coração de cada um. A energia era palpável. E enquanto a manifestação divina começava a se formar, algo estranho aconteceu. Uma sombra passou ao largo da multidão. E em meio a toda aquela luz e esperança, uma voz sussurrou nas brisas. "Cuidado, não se deixem enganar." O clima da praça mudou instantaneamente. Os rostos de alegria hesitaram por um momento. A dúvida estava à espreita. O que realmente estava por vir? Estariam eles prontos para enfrentar os desafios que Deus apresentaria? A tensão que surgiu com aquele sussurro se espalhou como um rastro de fumaça na praça. A atmosfera que antes vibrava com esperança agora parecia densa, como se uma nuvem de dúvida estivesse prestes a encobrir a luz que começava a brilhar. Lucas, percebendo a mudança, sentiu a urgência de agir. Era preciso trazer todos de volta à verdade que conheciam, a certeza de que estavam ali por um propósito muito maior do que simples palavras. Com um coração afiado pelo Espírito, ele levantou a voz novamente. "Meus irmãos e irmãs, não se deixem levar pelo medo. Lembrem-se, a verdadeira liberdade vem ao reconhecermos nossos erros e ao buscarmos a misericórdia de Deus." Ele podia ver os rostos, alguns ainda vacilantes, outros lúcidos em fé, e uma determinação saiu de seu peito. Todos nós enfrentamos lutas internas, mas a luz de Cristo é mais forte que nossas trevas. Hoje seremos libertos de nossos pecados. Os olhos da multidão refletiam esperança e temor ao mesmo tempo.
Lucas sabia que a dúvida poderia ser um dos maiores inimigos da fé, e como um pastor guiando seu rebanho, ele decidiu expor a verdade que precisava ser revelada. Hoje falaremos sobre os pecados que nos separam do amor de Deus. Ao fazer isso, vamos desvelar o que está escondido em nossos corações e crer que a cura divina pode nos transformar. Não se assuste, mas prepare-se para uma nova realidade. As sombras da praça pareciam se acomodar à sua volta, e o céu estava em uma intensidade quase elétrica. As nuvens, antes iluminadas, agora tremeluziam com uma força profunda. Lucas deu um passo à frente, enquanto as palavras começavam a fluir. O pecado do orgulho, que nos faz crer que podemos andar sozinhos, a ganância, que nos cega para as necessidades dos outros, a ira, que consome nossa paz. Todos esses, se não forem confrontados, nos afastarão da verdadeira salvação. Ele viu pessoas se movendo em resposta. Algumas se cobriam o rosto, outras sussurravam entre si, reconhecendo o peso dos seus próprios pecados. Mas a mensagem não era um mero desespero, era uma convocação à transformação. Não estamos sozinhos nessa jornada, gritou Lucas, e sua voz ecoou pela praça, animando corações. Deus não deseja que permaneçamos nas redes do pecado. Ele quer nos ver livres e plenos. Ao reconhecermos e abandonarmos esses pecados, a salvação se torna a nossa realidade. A multidão começou a se movimentar, gestos de concordância surgindo. Os joelhos de muitos se dobraram novamente, um clamor por graça e por mudança. Quando a luz de Cristo brilhar em nossas vidas, até os medos mais profundos se dissipam. Lucas continuou, levando a mensagem de fé adiante. Liberdade, isso é o que Deus prometeu. Ao entregarmos nossos fardos a Ele, encontramos paz. Foi então que as primeiras gotas de chuva começaram a cair novamente. Não como bênçãos, mas como um prenúncio de algo maior que estava se desenvolvendo. O brilho no céu começou a se intensificar, enquanto a multidão respondia ao chamado. Mas as palavras sussurradas na brisa voltaram a ecoar na mente de Lucas, como um lembrete constante de que nem todos aceitavam essa transformação. Cuidado, não se deixem enganar. O que significava essa advertência? Havia sempre um preço a pagar, algo em jogo para aqueles que respondiam ao chamado. O que mais poderia vir à tona naquela noite? Quais sombras ainda permaneciam ocultas e por que devia se preocupar agora? Lucas sabia que, por mais que desejasse iluminar os corações e trazê-los ao amor de Deus, havia uma batalha maior sendo travada nas profundezas da espiritualidade. O clamor por libertação ainda ecoava, mas o murmúrio de advertência começava a se intensificar. Aquela voz misteriosa não deixava de incomodar. O que os aguardava nos próximos passos de sua jornada? A chuva começava a se intensificar, mas não como um sinal de desespero. Em vez disso, era como se a própria natureza estivesse se preparando para a transformação que estava prestes a acontecer. As gotas que caíam formavam pequenos reflexos de luz ao tocarem o chão, como se vissem os corações se abrindo e se purificando a cada momento. Lucas sentiu a umidade em sua pele, mas também uma nova urgência. Seus pensamentos se aventuravam por entre as sombras da luz, questionando as advertências que pairavam no ar. O que significa essa luta? Que tipo de forças estão se opondo à liberdade que prometemos? Ele respirou fundo, buscando na essência do Espírito Santo a coragem necessária para continuar. A multidão o olhava, muitos com lágrimas escorrendo pelo rosto, e ele sabia que não era o momento de vacilar. Meus amigos, ele começou, a voz já carregada de emoção. A transformação que desejamos não é simples. Não podemos ignorar as correntes que nos prendem. Precisamos confrontar as trevas que vivem dentro de nós. Ele olhou para cada rosto ali, estabelecendo um contato visível. Precisamos falar sobre os pecados que nos separam de Deus,
o egoísmo, que nos faz viver somente para nós mesmos, a desonestidade, que destrói a confiança, e a falta de amor, que nos afasta da verdadeira essência do Criador. Os murmúrios cresciam na multidão. Muitos estavam se lembrando de momentos em que caíram no abismo de algumas dessas escolhas. Os rostos de confiança agora misturavam-se com lembranças de dor e arrependimento. Mas isso não é um fim, é um novo começo, ele exclamou, a energia de sua voz reverberando pela praça. A maior prova do amor de Deus é que ele nos oferece um caminho de volta. Se olharmos para dentro e formos sinceros, poderemos sentir a graça fluindo, e é essa graça que nos trará a verdadeira liberdade. Lucas fez uma pausa. O silêncio tomou conta do local, permitindo que cada coração ouvisse a própria voz interna. As ondas de emoção eram quase palpáveis, como se o próprio vento estivesse soprando cura sobre eles. Estamos juntos nessa jornada, amados. Você já sentiu a presença do Pai tocando sua alma? Aquele momento em que percebemos que não somos os únicos com cicatrizes. Com isso, podemos também ver que vamos crescer juntos no amor de Cristo. Um homem idoso na primeira fila, lágrimas nos olhos, levantou a mão e disse: "Eu estou tão cansado de carregar meus erros. Eu quero ser livre." E naquele clamor, muitos começaram a se levantar em resposta. O ato de vulnerabilidade do homem tocou o coração de outros, e logo outras vozes começaram a ecoar. Aquela chuva, antes vista com temor, agora parecia ser uma bênção do céu, purificando emoções e tristezas acumuladas por anos. A união do povo ali presente era palpável. Lucas viu rostos se voltando uns aos outros, gestos de apoio e murmúrios de encorajamento preenchendo a praça. Ele percebeu que as sombras que antes o atormentavam começaram a dissipar. E naquele momento, novas promessas de vida se erguiam. Mas enquanto a transformação acontecia, um eco distinto voltou a soar nas profundezas de sua mente, insistente e implacável. Cuidado! Não se deixem enganar. Uma sombra escura atravessou seu espírito. Aquela voz não era uma frustração a mais, mas uma lembrança que não poderia ser ignorada. Mas o que Deus não revelara ainda, pensou Lucas, mergulhando em uma mistura de paz e ansiedade. O que mais precisava vir à tona? Como poderia proteger aqueles que amava? No momento em que essas questões invadiram sua mente, os trovões à distância fizeram ecoar um novo alerta. Seria um prenúncio de algo mais profundo, uma batalha que se aproximava, um teste eterno da fé que todos enfrentariam. Algo estava no ar. E Lucas sentiu que a qualquer momento algo maior poderia acontecer. Mesmo em meio àquele fervor de esperança e libertação, ele sabia que a escuridão não desistiria tão facilmente. O quão longe iriam eles em busca da verdade? O que estava escondido na escuridão? E o que revelariam quando se aproximassem deles? Lucas sentiu a tensão crescente no ar. A chuva caindo, agora mais forte, parecia lavar não apenas a praça, mas também as dores e os medos que habitavam os corações da multidão. Ele sabia que aquele era um momento decisivo, uma convergência de fé e de luta, um chamado à verdade e à libertação. Amados, ele continuou, a voz firme e cheia de fervor, não podemos fechar os olhos para as armadilhas que o inimigo nos coloca. Há pecados que se disfarçam como sombras, tentando nos afastar da luz da salvação. Ele respirou fundo, encarando cada um ali como se procurasse penetrar nas profundezas de suas almas. Vocês já se sentiram consumidos pela ambição desmedida, essa sede de querer mais, desconsiderando o próximo? Olhares se encontraram. Algumas cabeças assentiram lentamente. Era como se Lucas pudesse ver a luta interna de cada um. A ambição, o orgulho, a falta de perdão.
Cada pecado proferido por ele reverberava como uma flecha em direção aos lugares escondidos dos corações. Precisamos confrontar cada um desses demônios que nos assombram. Sabemos que o orgulho é uma barreira invisível, mas que nos impede de aceitar a verdade. Quantas vezes deixamos de perdoar porque nos achamos superiores, imunes à falha? A multidão começava a vibrar de uma maneira nova, unindo-se em fervor renovado. E a falta de amor, meus queridos? Essa frieza que só gera divisão. Temos que abrir nossos corações para os outros, mesmo aqueles que nos feriram. O amor é o que nos une ao coração de Cristo. É o antídoto que cura nosso vício em viver afastados da comunhão divina. E a chuva, incessante, parecia ainda mais produtiva. Cada gota caía como uma confirmação da mensagem que Lucas trazia. Pessoas se abraçavam, choravam e se reconciliavam. Era uma dança sagrada, um recomeço embriagador. Há também o medo, que é um ladrão da nossa paz. Quantas vezes deixamos de avançar na vida por medo do desconhecido? Mas eu lhes digo, o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. O medo é uma mentira que quer nos manter aprisionados. Um sussurro de esperança começou a levitar entre as pessoas. A energia estava mudando. Lucas podia sentir que eles estavam prontos para a batalha. E isso o encorajava ainda mais. Precisamos reconhecer que a verdadeira batalha é espiritual e que o nosso inimigo quer nos deixar cativos. E, finalmente, ele concluiu com firmeza, vamos falar sobre a falta de fé. Todos somos tentados em algum momento a duvidar do amor e do poder de Deus, mas a fé é a nossa arma, e quando a utilizamos, as correntes se quebram. A multidão se uniu, um clamor espontâneo surgindo dali, vozes se elevando como um só corpo. Cada palavra de Lucas ardia em seus corações. Eram reconhecidos agora, não como vítimas, mas como guerreiros prontos para lutar. As expressões de dor se transformavam em determinação, e cada um começava a enxergar a luz na escuridão. Mas enquanto a atmosfera se enchia de expectativa, Lucas sentiu outra vez aquele eco, aquela advertência sombria em sua mente. Cuidado, não se deixem enganar. As nuvens acima começaram a se mover de forma estranha. Ele olhou para o céu e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais está por vir? Questionou a si mesmo, sentindo que a tempestade não era só meteorológica, mas uma manifestação do conflito espiritual que se intensificava. A paixão fervorosa do povo era uma luz crescente, mas o que estava se escondendo nas sombras? Amados, estamos prontos para receber a verdade que Deus nos revela. O céu pode estar se encerrando, mas a nossa vitória já começou. Com a energia pulsando e uma sensação opressiva persistente, a pergunta ecoou em sua mente. Até onde iriam enfrentando os próprios demônios? E o que mais restava àquela luta imprevisível? Lucas fechou os olhos por um instante, buscando um vislumbre do futuro, ciente de que o verdadeiro teste estava apenas começando. A multidão, entorpecida e energizada ao mesmo tempo, parecia estar vivendo um momento fora do tempo. O som da chuva tornava-se um fundo sagrado para seus clamores. Era como se os céus estivessem chorando com eles, ecoando a dor e a luta por redenção. Lucas respirava fundo, sentindo a presença do Espírito Santo envolvendo aquele lugar. Ele olhou para os rostos que o cercavam, marcados pela expectativa e pela esperança. Queridos, a tempestade pode ser um sinal de que estamos diante de uma batalha espiritual, mas também é um momento de revelação. O Senhor nos chama a enxergar além do que está visível. Precisamos explorar as armadilhas que nos cercam, aquelas que nos afastam da graça. Ele se sentia tomado por uma força renovada. As palavras que fluíam dele pareciam não ser apenas histórias, mas profecias. A multidão agora se tornava um só corpo, um coração pulsante de fé,
Aqueles que antes pareciam perdidos estavam fazendo uma busca profunda dentro de si mesmos. A intensidade da chuva e das mensagens de Lucas serviam como catalisadores. Ele sabia que a união de fé poderia realmente deslocar montanhas. Muitos de nós têm lutado contra pecados que nos cercam como sombras. Vamos esclarecer isso. O primeiro é o orgulho, que nos impede de nos abaixar aos pés da cruz. O segundo é a falta de amor, que nos cega para as necessidades do próximo. Cada pecado que mencionava era como uma luz diagnóstica lançada sobre o escuro. E assim, ele continuou, uma lista se formando no ar sagrado. E também temos a inveja, que nos consome e nos faz perder a alegria da conquista alheia. A avareza, que é como um buraco sem fundo, sempre pedindo mais. Ele estava cada vez mais envolvido, praticamente pulsando com energia. Ouvindo, os fiéis começaram a responder com Amém e glória a Deus, sentindo que suas próprias lutas estavam sendo trazidas à luz, revelando o verdadeiro inimigo que habita em seus corações. Temos ainda a raiva, aquela que arde como um fogo, levando à destruição, a falta de perdão que nos aprisiona em correntes invisíveis. O perdão é libertador. Lucas podia sentir o impacto de cada palavra. Algumas pessoas estavam agora em lágrimas, reconhecendo a gravidade de seus pecados. O momento não era para condenação, mas para libertação. E não podemos esquecer da passividade e do medo que nos paralisa. Nossos demônios podem ter muitos rostos, mas a vitória se encontra na luz de Cristo. Há esperança, amados. As palavras de Lucas reverberavam por toda a praça, um eco coletivo de fé, criando uma sinfonia de adoração e busca. Ele sabia, intuía que algo espiritual profundo estava sendo revelado. Algo monumental estava se preparando para acontecer. A chuva continuava a descer intensamente e, ao longe, um relâmpago atravessou o céu como um sinal de algo iminente. Lucas olhou para cima, inquieto, seu coração acelerando. Era então que escutou uma voz dentro dele, um chamado. Prepare-se. A batalha está apenas começando. Ele ergueu os braços, clamando. Senhor, o que mais nos revelará? O que mais temos que enfrentar? A multidão retumbou com gritos de emoção, mas não apenas por sua fala, mas pelo clima de expectativa presente, como se algo gigantesco estivesse por acontecer. Eles estavam prontos, mas a pergunta permanecia no ar. Até onde seremos levados nesta luta? O que mais será revelado quando os véus forem levantados? Os pensamentos de Lucas giravam, enquanto uma fogueira de discernimento começava a arder em seu espírito. Qual seria o próximo passo? Novas lutas os aguardavam, e a revelação poderia trazer não apenas liberação, mas desafios inesperados. O futuro estava aberto, e com ele um mistério divino, pulsando para ser descoberto. Naquele dia, a praça estava tomada por uma tempestade de emoções. O céu escurecia mais a cada momento, como se refletisse a luta interna de cada um presente. Lucas respirou fundo, ciente de que a verdadeira batalha estava prestes a se intensificar. Meus irmãos, o que mais precisamos enfrentar antes que a luz se manifeste completamente? Ele sentiu a tensão crescente e decidiu que não poderia hesitar. Era hora de confrontar as sombras que ameaçavam a liberdade que tanto buscavam. Os desafios que aparecerão podem ser grandes, mas o nosso Deus é ainda maior. As nuvens se agigantavam, trazendo consigo uma sensação de urgência. A chuva caía forte, mas agora era um símbolo de purificação, como uma bênção que reafirmava a promessa de renovação. Os murmúrios da multidão ecoavam de esperança e expectativa, e Lucas sabia que estavam prestes a viver algo extraordinário. Estamos em um ponto de inflexão, ele declarou. Precisamos escolher entre permanecer na escuridão ou permitir que a luz de Deus inunde nossos corações.
Ele falou com um fervor contagiante e uma onda de ânimo tomou conta do grupo. As pessoas começaram a se movimentar, a se erguer em oração, buscando perdão e renovação. Que cada lágrima que cai seja como uma gota de libertação. A atmosfera se eletrificava e Lucas via rostos se iluminando. Com cada confissão, cada reconhecimento das fraquezas, parecia que as correntes que oprimiam a comunidade estavam sendo quebradas. Aquela chuva abundante era como uma resposta divina ao clamor por ajuda e transformação. Deus está aqui. Ele não nos deixará sozinhos, e o que está prestes a acontecer transformará nossas vidas para sempre. Lucas proclamou, olhando para cima, desafiando as nuvens a se abrirem. Ele queria que todos vissem que a tempestuosa noite era um prenúncio da luz que estava por vir. Hoje, estamos aqui para romper as barreiras que nossos pecados nos impuseram. Um raio cortou o céu, iluminando a praça. As pessoas gritaram, não de medo, mas de adrenalina e emoção. Era como se um sinal celestial estivesse afirmando a necessidade de transformação. Ele concluiu: quando unimos nossas vozes em arrependimento e entrega, seremos capazes de ver o propósito divino em cada um de nós. Vamos juntos levantar nosso clamor ao Senhor. A multidão agora estava completamente unida. Mãos se erguiam, pessoas se abraçavam e lágrimas de alegria se misturavam. Perdão, Senhor, ecoou através da praça. Liberta-nos das correntes que nos aprisionam. Lucas podia sentir a presença de Deus movendo-se entre eles, como um vento poderoso, trazendo paz aos corações aflitos. Foi então que uma luz incrível brilhou do céu, como se uma cortina de nuvens começasse a se dissipar, revelando estrelas e raios de luz. As pessoas olharam para cima, algumas caindo de joelhos, maravilhadas com o que viam. Aleluia! Gritou uma mulher, e logo um coro de vozes se juntou a ela, preenchendo a atmosfera com louvores. Lucas não podia acreditar no que estava acontecendo. Aquela cena sagrada era uma confirmação de que Deus estava respondendo ao clamor deles. Todos ali estavam sentindo a verdadeira transformação. Foi como se aquela luz penetrasse em cada coração, iluminando as trevas que antes habitavam. Vamos nos unir como um só corpo, um só espírito. O amor de Deus é mais forte do que qualquer sombra, exclamou Lucas, com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Ele sabia que a jornada ainda estava apenas começando, mas naquele momento a cidade estava renovada e o pecado tinha sido confrontado. Agora vamos interceder juntos. Quantos estão prontos para entregar seus fardos ao Senhor? Levante a mão e declare a liberdade. Deus ama cada um de vocês. As mãos levantadas se multiplicaram, formando um mar de entregas e promessas. E, enquanto a luz divina envolvia todos, uma onda de fogos de alegria explodiu. Esse é o começo de um novo tempo, Lucas profetizou. Vamos nos comprometer com a unidade, com o amor e a fé que nos une como família. Ali, sob aquele céu estrelado, as palavras ecoaram. Um renascer espiritual começou, não apenas em seus corações, mas na alma da cidade. Havia um novo horizonte para ser alcançado, e juntos eles estariam prontos para avançar. A libertação não era um destino, mas uma jornada guiada pela luz de Deus. Agora, a cidade de Juazeiro não só acreditava em milagres, mas também em contínua transformação e renovação. Eles estavam prontos para caminhar juntos em um novo capítulo da fé, conscientes de que, por dentro e por fora, Deus havia feito tudo novo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos juntos espalhar a luz e a esperança.